aí, pessoal, beleza? Rapaziada, vamos aqui iniciar mais uma edição do Switch TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, grande prazer ter a sua audiência por aqui, né? Muito bom ter a sua companhia nessa quarta-feira, dia 7 de maio. Vamos aqui para mais uma edição. Edição cheia, hein? Hoje tem muita coisa pra gente falar. Vamos comentar sobre os dois jogos de ontem. Tivemos o jogo 2 entre Pacers e Cavs. E tivemos a abertura da série entre Wolves e Warriors. Então, falar sobre esses dois jogos. Comentar também sobre os jogos de hoje. Teremos os jogos 2 entre Celtics e Knicks e Denver e Thunder. Dois jogos que tendem a ser bem bons, principalmente pela questão da pressão em cima dos mandantes. Boston e Thunder perderam em casa os seus respectivos primeiros jogos, então eles precisam muito vencer hoje. Então esses dois jogos, pelo menos a expectativa, né, é que sejam jogos bem bons, jogos pegados pra caramba. Isso se Celtics e Thunder estiverem com um senso de urgência ligado, né? Se não tiverem, aí fecha as franquias, porra. Tem que ligar o senso de urgência. Alô, Tandão! É pra entrar, né? Uma corda no pescoço, porra. Cadeira! Enfim, não vou me exaltar. Tá tranquilo. Então, vamos falar sobre os jogos de ontem, falar sobre os jogos de hoje. Tem bastante notícia pra trazer no episódio de hoje. Acabou de sair notícia sobre o Curry, sobre a lesão dele. Tem algumas falas importantes que eu quero comentar aqui. Tem as falas do GM do Houston sobre o futuro da franquia. Tem as falas do novo GM do Phoenix, importante. Tem as falas do Chris Finch, depois da derrota do Minnesota. Deu uma criticada ali no Anthony Edwards. Vou falar sobre, vou comentar sobre. Então tem bastante coisa, cara. Tem muita coisa mesmo para falar no programa de hoje. Por isso que eu nem vou perder muito tempo aqui na introdução. Só vou pedir para você deixar o like, se inscrever, compartilhar o conteúdo se puder, que ajuda bastante na divulgação do projeto. E já vamos começar, cara. Roda a vinheta e já vamos aqui falar sobre os dois jogos de ontem, né? Os jogos que movimentaram a terça-feira de NBA. Bora! Bom, tivemos dois jogos ontem. Como eu falei, né? Tivemos o jogo 2 entre Pacers e Cavs e o jogo 1 entre Minnesota e Golden State. Vamos começar falando sobre Pacers e Cavs, que foi o jogo que abriu a rodada. Esse era um jogo que, antes de começar, já era difícil para o Cavs, né? Primeiro pela questão da derrota no jogo 1, então o Cavs já entrou absurdamente pressionado para vencer, porque 2 derrotas em casa iria complicar bastante a vida de Cleveland. Mas principalmente o Cavs já começou o jogo meio que perdendo pelas lesões, né? Poucas horas antes do jogo começar, saiu a informação de que Darius Garland, DeAndre Hunter e Evan Mobley não iriam jogar. 3 caras cruciais para esse time. 2 titulares e o principal reserva ao lado do Ty Jerome. Então, era um jogo que, mano, já estava se apresentando um jogo bem complexo para Cleveland. Só que quando o jogo começou, cara, o Cavs deu ótimos sinais, né? Deu ótimos indícios. Cleveland fez um primeiro quarto extremamente dominante, claro. Teve também a questão do Pacers entrar de salto alto. Isso ficou muito nítido no primeiro quarto. O Pacers jogou de forma extremamente porca no primeiro quarto. Quem viu o jogo sabe. Uma execução horrível, muito desatento na defesa. Porém, o Cavs, com muito mérito, se aproveitou disso. O Donovan Mitchell começou o jogo já deixando claro que ia ser a noite dele. E ele ia chamar a responsa, como deveria, né, chamar. Sem Garland, sem Mobley,
A responsa era toda dele, ele assumiu e executou o seu papel com maestria. Aí o Cleveland foi lá, abriu 32-15 no primeiro quarto, torcida, né, criou esperança, a torcida que estava totalmente desanimada criou uma puta esperança, criou ali uma expectativa. Aí no segundo quarto, mesmo com o Pacers melhor, Cleveland manteve ali uma boa vantagem, foi pro intervalo vencendo por 10? Foi pro intervalo vencendo por 10, exatamente. Foi pro intervalo vencendo por 10. Só que aí, na volta do intervalo, as coisas se complicaram pro Cavs. Não necessariamente no terceiro quarto. No terceiro quarto, Cleveland ainda manteve uma boa vantagem, até estendeu a vantagem, né? Conseguiu abrir 14. Só que no quarto período, aí a parada ficou complexa, né? Com o Mitchell nitidamente cansado por tudo que ele fez nos 3 primeiros quartos. O ataque do Cavs, cara, começou a executar bem mal, até porque, tirando Donovan Mitchell, ninguém ali conseguiu criar muita coisa. Tipo, o Strus pontuou bem, o Jarrett Allen também pontuou bem, mas criação de jogada, só o Donovan Mitchell tava criando. Né, o Ty Jerome, que era para ser esse segundo criador ali, cara, jogou muito mal. Então, o ataque do Cavs não tava bem. O Donovan Mitchell, por conta do cansaço, não tava mais conseguindo fazer o que ele vinha fazendo até então no jogo. E o Pacers foi crescendo. Né? O Pacers que depois do primeiro quarto horrível, tomou vergonha na cara e começou a jogar. O Pacers cresceu no quarto período. Começou a tirar vantagem, começou a tirar. Né? Nos primeiros minutos ali, já baixou a diferença para 9. Depois, entrando nos 7 minutos, baixou a diferença para 6. Né? E aí foi baixando. Faltando 3:30, baixou para 4. E aí veio o momento decisivo. Né? E foi ali os últimos 48 segundos. O que aconteceu? O Siakam foi pro lance livre, errou os dois, só que o Aaron Nesmith conseguiu uma putback absurda que colocou 2 pontos no placar, né? Mais 2 pontos no placar para Indiana. Aí, saída de bola, Indiana pressionando, o Mitchell acabou dando a cotovelada no Nesmith, falta ofensiva, posse para Indiana, o Siakam marca mais 2 pontos. Aí, de novo, saída de bola, Indiana pressiona, Neymar vai lá, rouba o passe. Haliburton sofre a falta, vai pro lance livre, e aí é onde realmente o jogo se resolveu. Porque aí o Haliburton acertou o primeiro lance livre, o jogo ficou só 2 pontos de diferença, né, favorável pro Cavs. E aí, no segundo lance livre, o Haliburton erra. Só que o Cavs não consegue pegar o rebote. Né, a bola fica ali, né, no ar, Haliburton pega o rebote, faltando poucos segundos para acabar, o Carlisle não pede timeout, deixa o Haliburton resolver, e ele resolveu, né? Sambou pra cima do Ty Jerome, puxou um step back pra 3, bola dentro, mais 3 pontos, Indiana vira e garante a vitória, né? Uma vitória que, assim, mano, dá uma bela de uma encaminhada na classificação de Indiana. Essa é a grande verdade, apesar de antes da série começar eu enxergar o Cavs como muito favorito, e eu ainda achar que o Cavs pode se recuperar, cara, ir pra Indiana com 2 derrotas na mala e sem perspectiva de retorno de Garland, Mobley e Hunter, cara, é uma carga muito, muito pesada pro Cavs aguentar, ainda mais com o peso da derrota nesse jogo. É um jogo que, mano, tava encaminhando, o time chegou no quarto período vencendo por 14. Donovan Mitchell fez um dos seus melhores jogos da carreira, né? Beirou os 50 pontos, jogou pra caralho. E o time toma virada, cara, do jeito que tomou, né? Com o Haliburton decidindo, depois do time não conseguir pegar o rebote. Muitos vacilos na saída de bola, né, cara? Acho que um dos grandes pecados do Cleveland ontem foi a saída de bola. O time não conseguiu lidar com a pressão do Pacers. Parecia o time do Fernando Diniz. Ontem a saída de bola do Cavs estava parecendo a saída de bola do Cruzeiro do Diniz. Uma coisa impressionante. Se embananando toda hora, perdendo a bola. Então,
O fato do Cavs ter perdido o jogo do jeito que perdeu, vacilos, tomando a virada, cara, isso adiciona ainda mais carga no mental do time que já tá abalado. Já tá abalado. Então, não quero aqui decretar o fim da série, não quero aqui cravar que o Cavs não vai conseguir virar, mas é uma missão muito difícil. Muito difícil. Vencer em Indiana já é complicado. E sob essas circunstâncias, então, cara, fica ainda mais difícil. Então, é um resultado que, mano, encaminha a classificação do Pacers. Haliburton, a cada jogo, né, cala mais os críticos. Ontem mesmo teve vários momentos onde a torcida do Cavs começou a chamar ele de superestimado. E ele deu a resposta, a melhor resposta possível, né? Game winner na casa dos caras, mostrou o saco pros caras, né? Mostrou o saco pros caras. E, cara, que pós-temporada do Haliburton, mano. Acho que, sim, o Haliburton, ele, de novo, ele tá sendo um dos grandes protagonistas da pós-temporada. Ele já foi na pós-temporada passada, um dos grandes protagonistas. E ele tá sendo de novo, cara. Ele tá sendo de novo. Impressionante o que esse cara joga. Vocês sabem, eu sou um dos grandes defensores de Haliburton. Então, eu fico muito feliz, cara, de ver ele dando essas respostas, de ver ele decidindo jogos. É o segundo game winner dele no playoff. Teve aquele game winner no jogo 5 contra Milwaukee, pra cima do Giannis, né? Uma jogadaça. A diferença é que hoje não teve o pai dele entrando na quadra, né? Imagina se o pai dele entra na quadra e provoca agora o Donovan Mitchell. Pô, ia ser poético demais, ia ser cinema. Inclusive, eu acho que o pai dele não pode nem mais ir aos jogos do Pacers, né? Parece que ele foi banido nos jogos do Pacers nesse playoff. Né? Os jogos em Indiana. Se não me engano, rolou esse banimento. Acho até justo, tá? Porque o que ele fez com o Giannis foi um baita de um desrespeito, na minha opinião. Mas enfim, com o pai dele invadindo a quadra ou não, foi um game winner absurdo. Mais um jogo incrível dele, uma virada maravilhosa do Pacers, que teve como, né, protagonistas não só o Haliburton, mas o Nesmith, que fez um trabalho excelente. As últimas jogadas ali do jogo, a maioria foram do Nesmith. A Rebodank ali depois do lance livre do Siakam, a falta ofensiva cavada em cima do Mitchell, né? Então o Nesmith foi incrível, foi o cestinha do Pacers, inclusive, no jogo, né? Miles Turner fez um ótimo jogo. O Nembhard se recuperou no segundo tempo. Fez um primeiro tempo de merda, mas melhorou no segundo. Siakam também apareceu bem. Então, um resultado maravilhoso pro Pacers. E desastroso pra Cleveland. Não sei como que o Cavs vai reagir. Não sei como que o Cavs vai responder a essas duas derrotas. Mas vai ser difícil, né? O Kenny Atkinson vai ter que fazer um trabalho no mental dos caras, mano, muito forte. Porque agora não é só tática. É o mental, mano. É o mental. Foda. Complicado lidar com isso no playoff. Então, eu acho que o Pacers tá com um pezinho já na final de conferência, mano. Eu acho. Baita resultado pra Indiana, mano. Baita resultado. Sobre o Warriors e Minnesota, esse aqui, sobre o jogo mesmo, não tem muito o que falar, né? Porque basicamente foi um jogo de um time só, né? O Warriors ontem dominou Minnesota. Dominou. Minnesota fez um jogo extremamente porco, uma execução porca, uma defesa porca. Foi tudo porco no Minnesota ontem. Tudo porco. Né? O que o Pacers fez no primeiro quarto contra Cleveland, o Minnesota fez durante os 3 primeiros quartos. Né? A diferença é que o Pacers conseguiu se recuperar. O Minnesota não. O Minnesota só foi jogar bola mesmo no quarto período. Ali o Minnesota jogou bola, mas tarde demais, né? O prejuízo, o buraco já era muito grande e não tinha como sair. Então, resumindo, cara, foi um jogo onde Minnesota não fez nada e o Golden State mostrou o seu melhor. Mostrou o seu melhor na defesa, uma defesa agressiva, uma defesa física, uma defesa inteligente, né? Que soube
tirar proveito das deficiências do ataque de Minnesota, né? Principalmente a questão das bolas de 3, que tem sido um problema do time nesse playoff. Né? O Minnesota tá chutando muito mal para 3 pontos, muito mal. E aí a defesa do Warriors tirou proveito disso, né? O Steve Kerr, de forma muito inteligente, executou muita marcação em zona, o que acaba estimulando ou até obrigando, né, o ataque adversário a arremessar de fora, porque aí você protege muito bem ali a média e curta distância e deixa a longa distância para os caras. E aí, se você é um ataque que não tem uma bola de 3 boa, você sofre com a marcação em zona. Então o Steve Kerr aplicou muito isso durante o jogo, especialmente no primeiro tempo. As coberturas também foram muito bem feitas, as coberturas ali no Anthony Edwards, no Julius Randle, principalmente no Anthony Edwards. O Draymond Green fez um trabalho muito bom nas coberturas, as ajudas foram muito bem mandadas, né, e coordenadas. Então, defensivamente, o Warriors foi impecável, né? E ofensivamente, mesmo não tendo sido brilhante demais, cara, o Warriors fez o suficiente. Rodou bem a bola, capitalizou em contra-ataque, Jimmy Butler tomando ótimas decisões, Buddy Hield fazendo um ótimo segundo tempo, Draymond Green virando Kevin Durant no primeiro tempo, né? Absurdo que o Draymond Green fez, foram 4 bolas de 3 para ele no primeiro tempo. Teve o Curry, enquanto esteve em quadra, né, jogando muito bem. E aí, já entrando no único ponto negativo do Warriors ontem, foi a lesão do Curry. Né? Se tem uma coisa ruim no jogo do Warriors ontem, e nem é necessariamente no jogo do Warriors, né, mas uma coisa ruim pro Warriors, foi a lesão do Curry. Ali no segundo quarto, o Curry acabou sentindo a coxa, sentiu um estiramento na coxa esquerda. Ele até tentou ficar em quadra, até matou uma bola de 3, né, depois de sentir o estiramento, mas não deu, ele pediu substituição, foi pro vestiário, e poucos minutos depois já saiu a notícia de que ele não voltaria mais pro jogo. E aí gerou-se uma preocupação sobre o que tinha acontecido, sobre o tempo que ele ia ficar fora. E aí hoje, agora há pouco, né, saiu aí a informação do Charania de que o Curry está oficialmente fora do jogo 2, né? Ele fez uma ressonância magnética hoje, foi detectada uma distensão muscular na coxa esquerda de grau 1. E aí o Curry tá fora do jogo 2 e existe expectativa dele voltar para a série, só que ainda não tem uma previsão correta, né? E aqui o pisou na linha atrás, né? E a atualização é de que o Warriors espera perder o Curry por pelo menos uma semana. Ou seja, provavelmente o Curry deve ficar fora do jogo 2 e também do jogo 3. O jogo 2 é na quinta e o jogo 3 é no sábado. Então a tendência é que o Curry perca os próximos 2 jogos da série. E cara, assim, é uma notícia ruim, porém a vitória do Warriors ontem, ela ameniza um pouco a situação, porque uma coisa seria ficar sem o Curry nos próximos 2 jogos, tendo perdido esse primeiro. Aí ficaria difícil, porque no jogo 2, sem o Curry, cara, Minnesota pode vencer. Né? E aí, se o Warriors tivesse perdido ontem, ia pro Chase Center com 2 derrotas na conta. E aí, no jogo 3, poderia existir uma certa pressão para colocar o Curry em quadra de forma adiantada, o que poderia agravar a lesão, né? Então, uma derrota ontem faria essa notícia da lesão do Curry ser ainda pior. A vitória ameniza as coisas. Porque vamos supor, no pior dos mundos, que o Warriors perca o jogo 2, que pode acontecer. Pode acontecer. Eu acho bem difícil que o Minnesota jogue tão mal no jogo 2 como jogou ontem. Ontem foi assim. Parecia um time fazendo cosplay de Minnesota. Foi uma coisa horrorosa Minnesota ontem. Acho difícil eles jogarem tão mal assim de novo. Então, com o Minnesota jogando melhor, jogando em casa e sem ter o Curry do outro lado, cara, é plausível imaginar Minnesota vencendo o jogo 2. É plausível. E aí vamos supor que no jogo 3, no Chase Center, Minnesota vai lá e
consegue vencer também. A gente vai ter uma série permanecendo no Chase Center para a semana que vem, com o Warriors perdendo por 2-1. Tendo o jogo 4 em casa ainda. E podendo ter o Curry de volta. Então, a vitória de ontem, ela deixa o Warriors mais tranquilo para deixar o Curry de molho essa semana. Para não acelerar o processo. Né? Então, a vitória de ontem, ela ameniza bastante essa notícia. Mas ainda assim é uma notícia ruim. Óbvio, você ficar sem o Curry por 2 jogos no playoff, cara, é complicado. É difícil, né? O ataque do Golden State sem o Curry é totalmente diferente. Né? Sem sombra de dúvidas, a ausência do Curry, ela deve ser bem mais sentida do que a ausência do Butler no jogo que ele não jogou contra Houston. Né? Eu acho. Porque muito das jogadas do Warriors dependem da movimentação do Curry, da presença dele em quadra, né? Tanto que sem ele, o Warriors fez um ótimo terceiro quarto, né? Pontuou bem e tal, 36 pontos. Só que no quarto período já sofreu mais. Foram só 19. Então é óbvio que a ausência do Curry vai prejudicar o ataque do Golden State, né? Porém, é aquilo. Você tá com a vitória fora de casa na conta, você consegue lidar melhor com 2 jogos sem ele. Então, a vitória ameniza e tal, segue preocupando, mas a vitória deu uma boa amenizada. Eu vou te falar um negócio, cara. Eu não duvido do Warriors ganhar um desses 2 jogos aí que vai ficar sem o Curry, tá? Eu não duvido. Acho que vai ser difícil sem ele, tá? O plausível, o provável, assim, né? Pensando de forma lógica, é o Minnesota ganhar os próximos 2 jogos. Mas aí eu tô me baseando no melhor dos cenários pra Minnesota. Minnesota jogando bem e tal. A tendência é Minnesota ganhar. Mas eu não acho. Eu acho zero impossível o Warriors ganhar, considerando que o Warriors jogou ontem. Se a gente pega o recorte do Golden State com o Curry em quadra, cara, o Golden State dominou totalmente. Dominou totalmente. E mesmo sem o Curry, cara, o Warriors fez um terceiro quarto impecável. Né? Especialmente na parte defensiva. Então, enfim, é uma notícia ruim, mas é uma notícia que poderia ser bem pior se o Warriors tivesse perdido ontem. Então, notícia é essa, Curry fica fora. Eu, se fosse o Warriors, eu nem cogitaria forçar o Curry pra voltar pro jogo de sábado. Aí nem cogitaria. Pode tomar, cara, 50 pontos na cabeça no jogo 2. 50 de diferença no jogo 2. Eu não forçaria o Curry no jogo 3, cara. Deixa o Curry de molho e só coloca ele pra jogar se ele tiver plenas condições. Porque Minnesota, jogando o que sabe, defendendo do jeito que a gente sabe que pode defender, cara, é uma marcação física. Então, se o Curry não tiver 100%, ele pode sofrer bastante. A lesão pode piorar. Então, eu não cogitaria forçar uma volta do Curry. Assim como, por exemplo, forçou um pouquinho a volta do Butler. O Butler voltou, mas não voltou 100%. Né? Ele jogou muito, mas você via que ele tava ainda com dor. Eu, se fosse o Warriors, não faria isso com o Curry. Curry, você precisa de uma semana para recuperar total? Fica uma semana parado, a gente se vira. Eu deixaria ele de molho. Porque o time mostrou competência. Né? Mostrou competência. A defesa foi boa pra caralho. O Buddy Hield jogou muito bem. Jimmy Butler tomando ótimas decisões no final do jogo. Flertou com o triple-double, Jimmy Butler, né? Então... E outra, a pressão tá do lado de Minnesota. Minnesota vai ter que lidar com a pressão, além de ter que lidar com essa defesa do Warriors, né? E tudo mais. Então, eu deixaria o Curry de molinho, de boa. Voltaria com ele só na semana que vem, se ele tiver plenas condições. Né? Se ele tiver plenas condições. Enfim, E basicamente acho que é isso que tem pra falar sobre o jogo. Assim, o Warriors realmente dominou na defesa, fez o que tinha que fazer no ataque. 99-88 foi o placar final. O único momento onde o Warriors sofreu mesmo foi no quarto período, onde Minnesota melhorou, o ataque começou a produzir. Naz Reid começou a matar a bola, Anthony Edwards começou a matar a bola, e aí Minnesota chegou a baixar a diferença para 9. Uma diferença que bateu 23, né?
conseguiu baixar pra 9. Mas foi só isso também, cara. Minnesota fez um jogo horroroso. Todo mundo jogou mal. Não tem ninguém do Minnesota que eu... Ah, esse foi bem. Não, ninguém. Julius Randle foi horroroso, uma preguiça danada, né? Lembrando o Julius Randle do Knicks, né? Anthony Edwards, cara, só foi começar a jogar no meio do terceiro quarto. Até o meio do terceiro quarto ele tava muito mal, horrível no jogo. Horrível, tava até bem na defesa, vai. Mas no ataque tava horroroso. McDaniels, eu até falei no pós-jogo, né? Se você me falasse que o McDaniels não jogou ontem, eu ia acreditar, porque eu não vi o McDaniels jogando. Muito mal. Vou te falar, sabe quem foi o melhor jogador do Minnesota ontem? Foi o Rudy Gobert, cara. Isso diz muito sobre o Minnesota. Quando o Rudy Gobert é o seu melhor jogador na partida, mano, tem algum problema aí. Tem algum problema aí, né? DiVincenzo foi muito mal também, o Naz Reid também só foi aparecer no quarto período, então foi uma noite desastrosa pra Minnesota e uma noite que poderia ter sido desastrosa pro Warriors pela lesão do Curry, mas acabou não sendo pelo que o time apresentou, pelo resultado que o time conseguiu. Mérito para Jimmy Butler, que teve um impacto muito grande, apesar de não aparecer tanto no box score, né? Mérito do Draymond Green pelo que fez. Mérito pro Steve Kerr, que ontem fez um trabalho brilhante. Os críticos do Steve Kerr, né? Tiveram uma noite difícil, porque não tem o que falar do homem. De novo, o Steve Kerr brilhou. Ótimos ajustes defensivos e tal. Soube lidar com a ausência do Curry muito bem. Então, é isso. Uma noite de extremos. Um Minnesota extremamente ruim e um Golden State muito bom, muito sólido. E essa defesa do Golden State, ela é muito foda. Eu até comentei no pós-jogo, né? Que eu falei bastante nos últimos dias sobre como que a defesa de Minnesota poderia dificultar a vida do Warriors e sobre como que o ataque do Minnesota seria um desafio maior do que o ataque de Houston. Mas eu acabei falando pouco sobre a defesa do Golden State. Foi um erro meu. Foi um erro meu e um erro de vários outros analistas, tá? Muitos analistas, olhando pra essa série, falaram: pô, ó, Minnesota vai ser difícil porque tem mais poder de fogo. A defesa pode não ser igual a de Houston, mas é tão boa quanto, né? Julius Randle jogando muito, Anthony Edwards fazendo uma boa série contra o Lakers. Os analistas focaram muito nisso. E foi falado pouco sobre essa defesa do Warriors. A defesa do Warriors, ela é muito boa, cara. Ela é muito boa. E essa marcação em zona do Warriors contra esse perímetro ofensivo do Minnesota, que não tá bem no playoff, cara, isso pode ser o ponto de realmente desequilíbrio da série, mano. Se o Minnesota não começar a matar a bola de fora com consistência, vai sofrer com essa marcação em zona. Assim como sofreu pra caralho ontem, né? Então, acho que é isso. Não tem muito mais o que acrescentar, não. Antes de mudar de assunto e falar sobre os jogos de hoje, eu só queria trazer aqui rapidinho a fala do Chris Finch sobre a atuação do Anthony Edwards, né? Como eu falei, ninguém se salva no time do Minnesota ontem, todo mundo foi mal. E o Anthony Edwards, ele foi muito mal, cara. E na entrevista pós-jogo, o Chris Finch, ele criticou bastante o Anthony Edwards. Assim, bastante entre aspas. Fez uma crítica, né? E aí, acabou repercutindo pra caramba e tal. E aí eu separei aqui a fala do Chris Finch pra gente comentar, né? Vamos ver se a crítica dele tem ou não fundamento. Ó, matéria do The Playoffs, tá? Anthony Edwards sofre duras críticas de técnico após derrota. Péssimo desempenho de Anthony Edwards no jogo 1 lhe rendeu críticas e cobranças fortes do treinador Chris Finch. A estreia do Minnesota Timberwolves na semifinal de conferência no Oeste da NBA não foi como o torcedor esperava. Jogando em casa, a equipe perdeu por 99-88 para o Golden State. E o técnico Chris Finch não poupou palavras ao apontar uma das principais causas do desempenho abaixo da média. A falta de energia de Anthony Edwards. Abre aspas. Você é o líder do time e precisa entrar em quadra dando o tom, disse Finch em entrevista à NBA TV. Mesmo que o arremesso não caia, a energia precisa estar lá. Se eu tiver que lembrar alguém disso em um jogo de segunda rodada de playoffs, então não estamos alinhados. E tem a fala dele. You mentioned kind of the energy, the spirit starts with Ant. Is that something that you and he talk about maybe ahead of game 2 now? No, I mean, what is there to talk about? I mean, you're the leader of the team, and you got to come out and set the tone.
you know, in all ways that happens. And if your shot's not going, like you still have to carry the energy, you know. So, you know, I don't think there's, you know, if I got to talk to guys about having the right energy coming into opening second round game, then, you know, we're not on the same page. So. Tá aí a crítica do Chris Finch, criticando a falta de energia do Anthony Edwards, né? A visão dele, o Anthony Edwards não liderou, né, o time do jeito que ele deveria. E eu vou te falar que eu concordo, tá? Apesar de eu ter achado o Anthony Edwards até bem na parte defensiva ali no primeiro tempo, no terceiro quarto, mas ofensivamente ele foi horrível e eu acho que faltou sim o Anthony Edwards mais enérgico no jogo. Ele ficou muito apático. Muito apático. Sabe quem que tentou dar uma energizada no time? O DiVincenzo. O time tá ali tomando uma sova, jogando mal, e o DiVincenzo tava ali, tipo, chamando os caras, meio que dando uma tretadinha ali com o Jimmy Butler, né? E o Anthony Edwards não, quietão, sabe? Eu concordo com a crítica do Chris Finch. Não acho que ele tá errado, não. Não acho que ele tá errado, não. Repito, acho que defensivamente o Anthony Edwards não foi tão mal no primeiro, no terceiro quarto. Não acho. O geral do Minnesota foi mal, mas ele em si não acho que ele foi tão mal na defesa. Agora, ofensivamente, eu acho que ele foi bem abaixo, foi bem ruim. E faltou postura de líder mesmo do Anthony Edwards, cara. Acho que é uma crítica bem válida do Chris Finch. E pra um cara que, mano, é o líder do time. Acho que a troca do Towns deixou muito claro que, mano, o time é do Edwards. A partir de agora, o time é dele. E como líder, ele tem que liderar os caras mesmo ele jogando mal. Ah, não tô bem no jogo. Irmão, mas você tem que exercitar seu papel de líder. Você não pode deixar os caras, né? Os caras desacreditarem. Porque se você demonstrar pros caras que você não acredita na vitória, os caras não vão acreditar também. Então, eu concordo com o Chris Finch. Pra mim, faltou postura de líder por parte do Anthony Edwards. Pega o Curry de exemplo. O Curry teve alguns jogos nessa temporada onde ele não foi tão bem, né? Mas você sempre vê o Curry o quê? Tentando, continuando, se movimentando, energia lá em cima, chamando os caras, comemorando cada cesta dos caras, estimulando seus companheiros a arremessarem. O Curry é um puta líder. Você nunca vai ver o Curry desanimadaço. Você nunca vai ver o Curry desistindo. Não. Tá ruim, tamo tomando? Irmão, vamos seguir, vamos continuar. Draymond Green também é assim. O Jimmy Butler também é assim. Quando ele gosta do time, né? Quando ele não gosta do time, ele larga. Mas quando ele gosta do time, Jimmy Butler tá ali, sempre chamando os caras. O Anthony Edwards ontem eu achei ele bem apático, mano. Eu achei ele bem apático mesmo. Ali no quarto período ele deu uma animadinha. A energia aumentou um pouco, até porque ele começou a pontuar, então veio um pouco mais de confiança. Mas em meio ao primeiro tempo caótico, faltou um Anthony Edwards realmente mais ativo. Eu concordo com a fala do Chris Finch. Não acho que ele tá errado, não. Agora, ele deveria falar isso na coletiva? Aí eu não sei. Aí talvez seria melhor falar isso no vestiário, né? Eu, particularmente, não gosto quando o técnico faz crítica a jogador em coletiva. Eu acho que, pensando no grupo, você tem que blindar o seu grupo. Você tem que blindar o seu grupo, ainda mais em playoff. Então a gente pode discutir se ele deveria ou não ter falado isso na coletiva. Agora, a crítica em si, eu acho válida. Eu acho válida e o Anthony Edwards sabe disso. O Anthony Edwards sabe que ontem ele deixou muito a desejar. Tanto na parte técnica, como na parte de liderança, né? Inclusive, vou falar um negócio. Eu vi a entrevista do Anthony Edwards, alguns trechos, né? Da entrevista que ele, o Randall e o Naz Reid deram. Os três deram a coletiva juntos. Vou te falar, se eu fosse torcedor do Minnesota, eu ficaria bem puto de ver os três rindo quando o jornalista falou sobre o aproveitamento deles pra 3 no playoff. Tipo, o jornalista falou, ó, vocês estão chutando tanto de tanto pra 3, vocês estão mal e tal. O que vocês pensam sobre isso? Cara, o Anthony Edwards e o Randall começaram a rir. Eu não sei como que foi a reação do torcedor do Minnesota vendo isso, mas eu, se fosse torcedor do Minnesota, ficaria bem puto. Assim como eu fiquei puto do senhor Jalen Williams ficar fazendo gracinha na entrevista depois do jogo contra o Denver. O repórter perguntou, a questão dos rebotes e tal, como que você resolve a questão dos rebotes, como você acha que o time pode ser melhor nos rebotes,
Porque foi um problema, né, do Thunder no jogo contra Denver. E aí o Jalen Williams foi lá, foi fazer a gracinha dele de não. Resolveu o rebote? Você fica posicionado, levanta as mãos e pega a bola. Tipo, irmão, você acabou de perder, acabou de tomar uma virada, acabou de pipocar, você vai ficar fazendo gracinha. Eu fiquei puto. Né? Então, eu não gostei da entrevista dessa atitude do Edwards e do Randall ali não, tá? Os caras não jogaram porra nenhuma, principalmente o Randall, e ficaram de risinho. Porra. Cadeira. Enfim. Essa foi a crítica feita pelo Chris Finch. Concordo com a crítica. Só acho que ele talvez pudesse ter falado isso somente ali no vestiário. Mas enfim. Acho que sobre os jogos de ontem dá pra passar a régua. Era isso mesmo. Vamos falar rapidinho sobre os jogos de hoje, porque eu ainda tenho aqui as falas do GM do Houston e do Phoenix pra comentar, né? Foram falas importantes que eu acho legal comentar. Mas antes, deixa eu só falar rápido sobre os 2 jogos de hoje. Só roda a vinheta aí e vamos falar sobre as 2 partidas dessa quarta-feira. Vamos lá. A gente vai ter 2 jogos nessa quarta. 2 jogos, né? Abrindo a rodada às 8 da noite, teremos Knicks e Celtics. Celtics precisando urgentemente vencer depois da derrota no jogo 1. Uma derrota feia, né? Porque... Luiz, mas foi na prorrogação, jogo duro, beleza, mas... Cara, errar 45 bolas de 3 e tomar a virada de 20 pontos em casa... Pô, irmão, apesar de ter sido em prorrogação e tal... foi feio, cara. Foi feio. Não vou falar que foi vexame, mas foi feio. Foi feio. Então o Celtics precisa muito dar uma resposta hoje. E o Knicks joga leve, né? Knicks joga leve hoje, porque no pior dos mundos, Knicks vai pra Nova York com uma vitória na conta, uma vitória no TD Garden na conta, o que é sempre algo a se comemorar. Então é um jogo onde a pressão tá toda do lado do Celtics e os caras precisam ser melhores. Né? Não dá pra errar 45 bolas de 3 do jeito que errou. Não dá pra executar tão mal do jeito que executou no jogo 1. Né? O placar apertado, às vezes, dá uma enganada, cara. Pra quem viu o jogo, mano, sabe que o Celtics não jogou bem. Não jogou bem. O jogo foi apertado porque, mano, é muito talento junto. Né? E aí, velho, mesmo você executando mal, você consegue pontuar, você consegue ganhar muitas vezes. Mas não foi o caso. O Celtics executou mal, especialmente depois de abrir 20 pontos. A execução ofensiva do Celtics pós abrir 20 pontos foi, cara, horrorosa. Tipo, o ataque do Celtics se baseou em isolation do Tatum, do Brown e bolas de 3 forçadas. Esse foi o ataque do Celtics. Foi assim que o Mazzulla quis proteger a vantagem de 20 pontos. E aí tomou. Então é um jogo difícil pro Celtics pela questão da pressão. Mas é aquilo, cara. Assim, se o Celtics jogar o que sabe e jogar sério, não jogar de sacanagem do jeito que jogou o primeiro jogo, cara, o Celtics pode muito bem vencer. O Celtics é mais time do que o Knicks, né? E o Knicks tem toda a questão do desgaste físico. Pô, o Michael Bridges jogou 51 minutos. Né? Porra. Então, o Celtics é favorito hoje, mas vai precisar ser bem melhor do que foi no primeiro jogo. Vai precisar ser bem melhor, né? Especialmente nas execuções no ataque. Precisa movimentar mais a bola. Sabe, ficar toda hora isolation, cara. Porra, mano. Isso é o que mais me mata de raiva no time do Celtics. É esses momentos onde o ataque se baseia em isolation, todo mundo parado e bola de 3 forçada faltando 3 segundos. Esses são os momentos onde o Celtics mais deve deixar o torcedor puto. Porque é uma coisa bem... É um desperdício, né? Você tem um puta time, o seu ataque vai ser isso? É isso que você tem? Tá. Então, o Celtics precisa melhorar a execução ofensiva. Defensivamente, o Celtics também não defendeu muito bem no jogo 1. Não defendeu muito bem. Especialmente do meio do terceiro quarto pra frente. Enfim.
Precisa ser melhor. Celtics precisa ser melhor. E o Knicks, cara, é torcer pro Celtics não melhorar, né? E fazer o que fez do meio do terceiro quarto pra frente, que foi o quê? Roubar a bola, ganhar rebote ofensivo, ganhar a segunda posse e capitalizar em contra-ataque, né? O Brunson é continuar capitalizando em cima do Horford no perímetro, continuar forçando o mismatch em cima dele, que foi algo que deu muito certo. As 3 bolas de 3 que o Brunson matou no quarto período foram 3 bolas em cima do Horford no perímetro, né? Então, é continuar capitalizando em cima desse mismatch. É o Towns ser mais inteligente em quadra, não cometer falta idiota do jeito que ele cometeu. Eu, se fosse o Thibodeau, pensaria 2 vezes antes de usar o Mitchell Robinson, porque o Mitchell Robinson ele pode ser uma bomba relógio pela questão dos lances livres. Ele desperdiçou 7 lances livres, cara, no primeiro jogo. E eu entendo que ele entrega muito na defesa e tal, mas sei lá, cara, talvez o Precious Achiuwa seja uma opção melhor. Nesse contexto de que, mano, cara, ele vai desperdiçar muito lance livre. Porque o Mitchell Robinson, ele não vai acertar, cara. Ele é muito ruim. Ele é péssimo, né? Talvez ele seja hoje o pivô que pior arremessa lance livre na NBA. Talvez, cara. Talvez. Então, talvez usar menos o Mitchell Robinson ou usar ele em situações bem ocasionais. E é isso. É isso. Torcer pra ninguém machucar. E a grande preocupação que eu tenho com o Knicks, cara, é lesão, mano. É lesão. Essa é a preocupação que eu tenho com o Knicks. Porque é muita minutagem pra esses caras, mano. E no playoff passado, os caras pagaram um preço, né? Então, acho que é basicamente isso. O Celtics executar melhor no ataque, mais atento, jogar com mais seriedade. E o Knicks, mano, fazer o que fez no meio do terceiro quarto pra frente. E torcer pro Towns não sofrer com faltas do jeito que sofreu. E torcer pro Mitchell Robinson, caso ele jogue, né, bastante, ir menos mal no lance livre. Acho que é basicamente isso. E teremos também Denver e Thunder, né? Thunder também perdeu o jogo 1 em casa, assim como todos os mandantes, né? É uma segunda rodada dos visitantes, né? Todos os visitantes ganharam. Thunder perdeu do jeito que perdeu, né? Aqueles últimos 5 minutos horrorosos. Aquela estratégia furada do Daigneault de ficar fazendo falta para tentar conservar os 3 pontos de vantagem. Deu errado. Então, uma derrota bem frustrante pro Thunder. E o Denver, cara, gigante. Moral do Denver tá lá em cima. Os caras conseguiram vencer em Oklahoma, coisa que poucos times conseguiram fazer na temporada regular. O Thunder só perdeu 6 jogos em casa na regular. E contra a Memphis não perdeu nenhum. Então, o Denver conseguiu algo raro. O Jokic deixou muito claro que Chet e Hartenstein não vão ser capazes de parar ele, né? Então, Denver vai pra esse jogo, cara, moral lá em cima. Eu acho o Thunder favorito pro jogo de hoje. E tô me baseando no quê? No que o Thunder fez até os últimos 5 minutos do jogo 1. Até os 5 minutos finais do jogo 1, o Thunder foi bem melhor do que Denver. Foi bem melhor. Isso é indiscutível pra mim. O que ferrou o Thunder foram os últimos 5 minutos. Foram as faltas bestas que fez no Jokic, levou o Jokic toda hora pro lance livre. Foi aquela falta imbecil, faltando 11 segundos, com o Jokic fora da quadra. O que matou o Thunder foi isso. Né? Mas até esses últimos 5 minutos, o Thunder tava melhor. Tava sofrendo com o Jokic no garrafão? Tava. Mas tava, velho, pressionando muito no ponto de ataque, tava forçando turnover. Jamal Murray não tava conseguindo jogar. Não tava. Alex Caruso fazendo um trabalho absurdo. O Shai fez um ótimo jogo, na minha opinião. Fez um ótimo jogo. Não tenho muito o que criticar o Shai. Poderia ter aparecido um pouco mais no final do jogo? Talvez, mas eu acho muito injusto criticar o Shai pelo que ele fez. Eu acho que ele fez um jogo muito bom. O Chet fez um jogo horrível, na minha opinião. O Jalen também deixou muito a desejar. Mas, no geral, o Thunder foi bem. O problema foi nos últimos 5 minutos. Então,
o Thunder é se manter consistente e torcer pro nosso querido Dagenô não dar uma de pardal, fazer o simples, não tomar decisão burra, porque o playoff pune decisões burras. Não tô falando que o Dagenô é burro, não tô falando que o Dagenô é incompetente, como muita gente, né, fala do Steve Kerr. Não tô falando isso, mas a decisão dele no final foi burra. Ele mesmo assumiu isso. Então, é ser mais inteligente, é ler melhor o jogo. Que eu acho que o Thunder tem total condição de ganhar hoje, cara. E tem que ganhar, né? Porque se vai pra Denver com 2 derrotas na conta, fudeu. Fudeu. E aí, esse quem vos fala vai ter que vir aqui de madrugada com a cara, né, de otário e, né, servir como alvo pra zoação, né? É isso. É muito foda, né? Porque, assim, normalmente, os vídeos, as análises, né, dos jogos do Thunder dão o quê? Umas 10 mil. Em playoff, né? Dá umas 10 mil, 8 mil visualizações. O vídeo do jogo 1, onde eu tô com uma cara de tacho, gripado ainda, né? Uma cara de otário gripado, bateu 20. Por quê? Porque vocês, canalhas, querem ver a minha desgraça, né? Então, mesmo na parte financeira ter sido bom esse vídeo, eu não quero, eu abro mão. Eu prefiro que o vídeo dê 1000 visualizações e o Thunder ganha, do que 30 e o Thunder perde do jeito que perdeu. Então, por favor, jogadores do Thunder, agora é o CPF falando, por favor, não façam isso de novo com o seu torcedor. Por favor. Porra. Estou clamando a você, Dagenô, não seja burro, Dagenô. Você é bom pra caralho. Não seja burro, Dagenô. Porque você não é burro. Você só agiu como um. Mas você não é burro. Você é bom. Por favor. Não é possível. Cara, na moral, se o Thunder perder hoje, cara, eu não sei se eu vou vir aqui fazer vídeo, não. Nossa, cara. Puta que pariu. Eu não sei o que eu vou fazer se o Thunder perder, mano. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou tirar coisas de vidro de perto de mim, porque senão... eu não me responsabilizo pelos meus atos. Eu não me responsabilizo pelos meus atos. Cara. Enfim. Esses são os jogos de hoje, né? Celtics e Thunder com a pressão. Vamos ver. Vamos ver se os mandantes, né? Fazem valer pelo menos um dos seus mandos. Coisa que o Cavs não conseguiu fazer. Vamos ver. Então, sobre os jogos de hoje é isso. Pra encerrar a edição de hoje, rapaziada, deixa eu só falar aqui rapidinho, deixa eu só comentar, né, rapidinho, sobre as falas dos GMs do Houston e do Phoenix, né? O Phoenix tá com um GM novo, ele falou ontem, né, pela primeira vez, e o GM do Houston falou também. E aí vamos começar aqui com a fala do GM do Suns antes, só, né, vinhetinha. Agora sim, vamos aqui com a fala do GM do Suns, o novo GM do Phoenix Suns, o Brian Gregory. Ó, vamos lá. Novo GM do Suns tem total confiança de dono da franquia. Brian Gregory, novo general manager do Suns, tem relação de longa data com Matt Ishibia, proprietário do time, né? O famoso QI, né? O famoso QI. Ó, Phoenix Suns iniciou uma nova fase na NBA ao promover Brian Gregory ao cargo de General Manager. Embora seu currículo como técnico universitário, com passagens por Dayton, Georgia Tech e South Florida, conte pontos, o principal motivo da escolha foi sua longa relação de confiança com o proprietário da franquia, Matt Ishibia. Com uma temporada decepcionante no retrovisor, a conexão entre os dois surge como elemento-chave para reestruturar a equipe. E aí, abre aspas para Gregory. Não vou negar que minha relação com o Matt é a parte do motivo de eu estar aqui. Mas essa relação é construída em valores compartilhados, ética de trabalho e lealdade mútua. Já enfrentamos muitos desafios juntos. Aos 58 anos, Gregory assume o lugar de James Jones, agora conselheiro sênior. Além disso, Oronde Taliaferro foi promovido a assistente de GM, enquanto Paul Rivers passa a acumular funções nas operações de basquete. Com isso, a diretoria do Suns ganha nova configuração. Primeiro passo, encontrar o técnico certo. Antes de qualquer reformulação no elenco, Gregory precisa definir quem comandará a equipe no banco de reservas. Afinal,
Mike Budenholzer foi demitido após apenas uma temporada, e essa será a quarta mudança de técnico em 4 anos. A instabilidade tem sido uma constante em Phoenix, mesmo com o elenco estelar. A temporada 24-25 terminou com um decepcionante recorde de 36 vitórias e 46 derrotas, apesar da presença de Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal. Ou seja, talento não faltou. Mas faltou química, consistência e intensidade. Assim, o novo treinador precisará mais do que comandar. Ele terá que reconstruir a identidade do time. E aí, dando uma palpitada rápida sobre o novo técnico do Phoenix, opções não faltam, tá? Mike Brown, Michael Malone tá no mercado, Taylor Jenkins tá no mercado, né? Monty Williams tá no mercado também, mas eu acho difícil o Monty Williams voltar, porque o Ishibia não gosta do Monty Williams. O fato do Monty Williams ter saído foi por conta do Ishibia. Então, Monty Williams eu acho que não volta. Mas são opções interessantes, tá? Eu, se fosse o Phoenix, não pensaria 2 vezes e ia no Michael Malone, tá? Não pensaria 2 vezes, cara. Eu acho o Malone absurdo de bom e eu iria atrás dele. É um cara com currículo, é um cara que chega com peso, né? Então, eu iria atrás dele. Mas aí depende também muito do que vai ser o projeto do Phoenix Suns. Se acontecer do Phoenix trocar o Durant e ir pra reformulação, aí talvez desse pra apostar num cara mais jovem. E aí um cara que eu acho legal é o Royal Ivey. Ele que é assistente do Emil Udoka e foi treinador do Sudão do Sul nas Olimpíadas, é um nome que eu acho legal apostar. Se eu fosse GM de uma franquia que está entrando em reconstrução, eu iria no Royal Ivey. É um cara com boas ideias, é um cara jovem. Ele eu acho interessante, tá? Mas aí é pra esse projeto. Reconstrução. É pra reconstruir. Se for pra reconstruir, eu iria de Royal Ivey. Se não for reconstruir, se for pra competir e tal, Michael Malone seria a minha opção. Taylor Jenkins eu também acho legal. Mike Brown também acho legal. Mas eu acho que o Michael Malone seria uma opção muito boa. Enfim, só minha opinião, né? Booker sobre a temporada do Suns. Não temos hábitos vencedores. De acordo com o Chibi, o foco agora é encontrar profissionais e jogadores que tragam garra, determinação, ética de trabalho e alegria. Nesse sentido, a escolha do treinador será fundamental para alinhar o grupo a essa nova filosofia. Michael Malone, né? Michael Malone é alegre, é determinado, né? Tudo o que você precisa. Durant e Beal, ativos valiosos, porém desafiadores. Além da escolha do novo técnico, o futuro de Durant e Beal será um dos temas centrais da off-season. Kevin Durant, mesmo aos 36 anos, segue sendo um dos maiores pontuadores da liga. Dessa forma, ele pode atrair interesse de diversas franquias. Já Bradley Beal, por outro lado, representa um desafio maior. Com histórico de lesões e um contrato de mais de 50 milhões anuais, negociar sua saída não será simples. Até porque ele tem, né, a cláusula de no trade. Embora Gregory tenha dito que gosta de ambos os jogadores, evitou confirmar qualquer plano específico. Abre aspas. Kevin me deu um abraço quando soube da minha promoção e jantei com o Brad na semana passada. Mas, sinceramente, meu foco principal é encontrar o técnico certo para esses caras. Portanto, antes de mexer no elenco, Gregory vai cuidar da base. E essa base começa com a comissão técnica, o que eu acho correto, tá? Antes de trocar qualquer um, tem que garantir um técnico. Mas aí o técnico tem que ser contratado estando alinhado com a ideia do que vai ser o Phoenix Suns, tá? Então, beleza, você quer contratar o técnico primeiro? Show. Mas antes, você tem que ter muito claro na sua cabeça o que você vai fazer com o Durant. Você vai trocar o Durant? Então, tenta pegar um... E aí eu acho que, né, a melhor opção é um técnico mais jovem. Que aí ele vai construir o time, né, e vai amadurecer junto com o time. Eu acho isso muito bom. Tanto que por isso que eu acho que a ideia do Royal Ivey é interessante, né? Por isso que eu gosto da ideia do Royal Ivey. Agora, se você não quiser trocar o Durant, se você entrar num consenso com o Durant que vamos tentar mais um ano, aí um técnico mais experiente é show de bola. Então, acho certo focar primeiro no técnico, mas você tem que contratar o técnico já tendo na cabeça o que você vai querer do seu time para essa temporada. Qual que vai ser o foco. Não adianta você trazer o Michael Malone e querer reconstruir o time. Aí as duas coisas não vai casar. Vai ser tipo o Monty Williams no Detroit Pistons. Não vai fazer muito sentido. Então, você tem que ter na cabeça qual vai ser seu foco. Bom,
Reconstrução com propósito e identidade. Claramente a missão de Brian Gregory não será fácil. O elenco é caro, desequilibrado e vem de um ano frustrante. Entretanto, com uma relação sólida com Ishibia e uma visão clara de futuro, o novo GM tenta estabelecer um caminho mais estável. A médio prazo será preciso tomar decisões ousadas, por exemplo, avaliar o que fazer com Duran e Bill, revisar o banco de reservas e dar espaço a jovens talentos. Por fim, a reconstrução do Phoenix Suns vai além de ajustes táticos. Ela envolve reconstruir uma cultura de trabalho, propósito e entrega, algo que esteve ausente nos últimos anos. Cara, a grande questão do Phoenix Suns, na minha opinião, o que o Phoenix realmente tem que fazer de diferente, é construir uma identidade, né, cara? O Phoenix Suns, nos últimos anos, é um time totalmente sem identidade, é um time que não sabe o que quer ser. E aí, pra estabelecer uma cultura, estabelecer uma nova identidade, cara, não é fácil, é um desafio grande. Por isso que a escolha do técnico ela é muito importante pra isso. Por exemplo, o Houston, que eu vou falar agora, Houston foi muito bem na escolha do Udoka. Porque o Udoka chega já constrói a cultura dele. Já dá a cara dele pro time. Acertaram muito nisso. Então, o Phoenix tem que seguir meio que o caminho do Houston, que inclusive pode ser bem importante nessa reconstrução do Phoenix, porque pode ser que o Duran seja trocado pra lá, né? E aí, sobre essa questão do Duran poder ir pra Houston, eu separei aqui as falas do GM do Houston após, né, o fim da temporada. Nessa semana, ele e o Udoka cederam entrevista. E aí o GM ele falou sobre os possíveis planos do Houston pro futuro. E aí vamos aqui ler a matéria do The Playoffs. GM do Rockets sobre possíveis trocas, abre aspas, ninguém é intocável. Buscando dar próximo passo e se tornarem contenders no Oeste, Rockets podem explorar a opção de trocas nessa off-season da NBA. Depois de uma temporada surpreendente com 52 vitórias e a segunda posição no Oeste, o Houston acabou eliminado no jogo 7 da primeira rodada dos playoffs pelo Golden State Warriors. 2 dias após a queda, o general manager Rafael Stone falou à imprensa sobre o futuro da franquia, que, embora promissor, precisa de ajustes para competir em alto nível na pós-temporada da NBA. Então Stone deixou claro que ninguém no elenco está imune a mudanças, mesmo que o núcleo jovem siga sendo o plano central da franquia. Abre aspas. No negócio em que estamos, ninguém é intocável, afirmou. Valorizamos muito todos no nosso elenco. Temos escolhas de draft acumuladas para isso, seja para selecionar talentos ou melhorar nosso grupo atual. Lembrando que Houston tem, entre as escolhas, né, que possui, tem as escolhas do Phoenix. Por isso que a troca pelo Duran faz muito sentido. Faz muito sentido. Jovens talentos como base, mas com ambição maior. Com Alperen Sengun, Aman Thompson e Jalen Green, todos com 23 anos ou menos, o Rockets construiu uma base sólida. Inclusive, esse trio teve desempenhos marcantes na temporada regular. No entanto, como o próprio Stone reconheceu, esse bom rendimento não se refletiu completamente nos playoffs. Mesmo com o elenco jovem, Houston manteve um ataque coletivo e evitou dependência de um único jogador. Abre aspas. Nosso time não gira em torno de uma só peça ofensiva, explicou Stone. Queremos punir qualquer marcação focada. Em algumas partidas fizemos isso, em outras não. O ataque do Houston, cara, sinceramente, eu acho que é um ataque que precisa de um punch, tá? Precisa de um grande nome. Acho o Sengun muito bom, tá? Gosto bastante do Sengun, mas ele não é um cara que, pelo menos no momento, né? Não é um cara que eu vejo explodindo para 40 pontos no playoff. Ele não é esse cara ainda. E se Houston tivesse um cara desse contra o Warriors, poderia muito bem ter vencido. Por isso que eu acho que uma chegada de impacto como de um Kevin Durant seria muito bom para isso. Eu sou muito a favor dessa chegada de impacto. Ah, mas aí a coletividade. Irmão, você adiciona o Durant à coletividade. Durant não vai estragar o seu coletivo. O Durant não vai estragar seu time. Pelo amor de Deus. O Durant, ele resolve problemas. E eu acho que o Durant, ele seria uma aquisição muito correta por parte de Houston. Mas vamos ver, né? Portanto, embora o plano inicial continue sendo o desenvolvimento interno, a experiência recente acendeu um alerta. Apenas talento bruto pode não ser suficiente para avançar em um cenário tão competitivo quanto os playoffs da NBA. Dessa forma, atualmente, muitos rumores apontam os Rockets como grande favorito a uma super troca pelos astros Giannis Antetokounmpo ou Kevin Durant. No caso, a principal peça enviada por Houston para Phoenix pode ser o alarmador Jalen Green. Embora mostre grande potencial, Green parece ser carta fora do baralho quando comparado a Aman Thompson e Sengun. E eu concordo, tá? Entre os dois, pra mim o Jalen Green
ele é muito mais trocável do que o Aman Thompson. O Jalen Green, apesar de ter talvez mais talento do que o Aman, ele não tem a consistência do Aman e não tem a defesa que o Aman tem. Né? E aí, pensando numa troca por uma superestrela, cara, o Aman Thompson faz muito mais sentido ser mantido. Né? Então, dentre esses jovens que Houston pode enviar numa troca por um Durant, por um Giannis da vida, pra mim o mais trocável é o Jalen Green, ainda mais depois do que ele fez no playoff. Claro, não dá pra cravar que o Jalen Green não vai melhorar em playoff por conta de um desempenho ruim no primeiro playoff da vida dele, não dá pra cravar isso. Mas, mano, ele foi exposto. Né? Ficou muito claro que ele ainda é muito inconsistente. Então, se for pra trocar alguém por um Durant, por um Giannis, Jalen Green tem que ser o cara e não o Aman. Isso pra mim é muito claro. Pra encerrar aqui, né, mudanças pontuais, mas com critério. Apesar da possibilidade de trocas, a prioridade é a continuidade. Stone destacou que mudanças só acontecerão se fizerem total sentido no contexto atual. Abre aspas. O nível de exigência para qualquer alteração é muito alto. Com 6 escolhas de primeira rodada, até 2030, o Rockets tem grande poder de barganha, mas também paciência. O objetivo, segundo o executivo, segue inalterado. Queremos construir um time campeão. Todos aqui ainda acreditam nisso. Agora o desafio é transformar essa base jovem, talentosa, em uma equipe madura e capaz de brilhar também em maio, não apenas entre outubro e abril. Então, essas foram as falas do GM. Ele não deixa claro, né, se o time vai ou não pra cima de uma superestrela. Ele não crava isso, mas ele também não desconsidera. Então, eu ainda vejo o Houston podendo ser bem ativo na off-season. Eu acho que é necessária uma chegada de peso, tá? Eu acho que é bem necessária. E pra mim o Durant seria a melhor opção. Ah, Luiz, e o Giannis? Cara, o Giannis, obviamente o Giannis em qualquer time é maravilhoso. Mas olhando pro elenco do Houston e a necessidade que esse time tem de arremessos de fora, eu acho que o Kevin Durant, mano, é o melhor nome possível. É um cara que também tem uma identificação com o Texas, porque jogou, né, em Texas na universidade. Então, cara, sinceramente, eu iria atrás do Kevin Durant sem pensar duas vezes. Junto as picks que tem, pega o Jalen Green, junto ali um Van Vliet que seja e vou pra cima. Então, é isso, tá? Ó, programa de hoje, rapaziada, se encerra, tá? Agradeço a todos aí pela audiência de vocês nessa quarta-feira, obrigado mesmo. A gente se vê mais tarde, com mais conteúdo durante a madrugada. Vão sair, né, os pós-jogos, né? Só não garanto do Thunder, porque dependendo do quão puto o Thunder me deixar, talvez eu fale sobre o jogo só amanhã. Mas fica ligado aí e descobre. Hoje, a partir das 5h30 da tarde, vai ter live, tá? Vou seguir a minha trajetória no 2K, né? No MyGM. Então, se você tá curtindo as lives, ou se você ainda não conhece e quer conhecer as lives, quer acompanhar, 5h30 da tarde, cola aqui no canal. Eu vou estar ao vivo jogando um 2Kzinho, trocando uma ideia com vocês, resenha, da hora. E é isso, né? Fica ligado aí no conteúdo do canal. O conteúdo não para. Tamo junto, grande abraço e tchau, turma. Beijo!